Unidos. Vamos falar agora sobre a condenação do policial que matou o George Floyd e a luta antirracial aqui no Brasil. A nossa convidada é Zélia Amador de Deus, militante do Movimento Negro, cofundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, CEDEMP, integra a Secretaria Operativa da Coalizão Negra por Direitos, é professora emérita na Universidade Federal do Pará e autora do livro Caminhos Trilhados na Luta Antirracista. Olá, professora, bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo certo, um prazer enorme falar com você, por toda a sua luta, a sua história, a trajetória de vida. É emocionante tê-la aqui conosco. Muito, muito bem-vinda aqui à nossa entrevista, professora. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço a acolhida. Professora, nos Estados Unidos, né, os jurados decidiram nesta semana, por unanimidade, que o policial Derek Chauvin é culpado pela morte do George Floyd, que foi morto em maio de 2020 em Minneapolis, nos Estados Unidos. Chauvin sufocou o Floyd com o seu joelho por mais de 9 minutos. Essa morte gerou protestos, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, contra o racismo, contra a brutalidade policial. Eu queria que você, professora, analisasse, né, essa sentença e também falasse se aqui no Brasil a gente vive um racismo muito pior que nos Estados Unidos. O racismo brasileiro, ele é muito cruel, porque ele não dá a possibilidade, ele nega a possibilidade da reação de suas vítimas. Porque como o Brasil o senso comum da sociedade brasileira acredita numa suposta democracia racial, ele anula essa suposta democracia racial, anula a possibilidade de reação da população negra e da sociedade brasileira, de um modo geral, sociedade brasileira que na sua grande maioria ainda acredita que aqui existe uma democracia racial e que racismo só existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na África do Sul. Aqui não, aqui a sociedade ela sabe agora que existe racismo, ela admite, e admite por causa da luta do movimento negro, mas ela relativiza, digamos assim, a dor desse racismo. Ela relativiza as consequências do racismo para as pessoas negras, que são as que mais morrem, são as que têm seu corpo descartável, são aquelas que são mais perseguidas pela polícia, pelos seguranças das grandes empresas, né? O nosso Freitas, lá do Rio Grande do Sul, foi morto pelos seguranças do Carrefour, logo depois do George Floyd. E a sociedade brasileira, ela não tem a reação de ir para a rua. Quem vai para a rua protestar são as pessoas negras. A sociedade brasileira, de um modo geral, mesmo aquelas que estão entendendo a luta antirracista neste momento, elas ainda não têm a coragem de ir para a rua protestar junto por uma vida, porque esta vida é negra. E por ser negra, é uma vida menos importante, é uma vida que pode ser descartada. E como que os brancos aqui no Brasil, vai chegar um momento que eles vão poder ir à rua, enfim, vai chegar a consciência, né, que é preciso ir para a rua também defender as vidas negras importam, professora? Olha, eu acalento a esperança, tá? Eu não sou uma pessoa pessimista, pelo contrário, eu sou uma pessoa muito otimista
e eu acalento essa esperança. Não é fácil, não é fácil, porque os supostos brancos brasileiros vão ter que discutir os privilégios que, ao longo do tempo, eles vêm tendo só pelo fato de ser branco. E a senhora fala, né, na série Pensar, eu estava vendo, sobre o racismo individual, racismo estrutural e racismo institucional. É Né? verdade. O racismo estrutural é esse racismo que chegou com o colonialismo da invasão europeia. Esse racismo, ele é capaz de atravessar todas as relações sociais existentes na sociedade. O racismo institucional, esse passa por dentro das instituições que foram criadas sob a égide do racismo. Então, ele passa por dentro das regras, das resoluções, das instituições criadas sob a égide do racismo, né? Então, esse é o racismo institucional. É um racismo que não tem um autor. O racismo individual é aquele que tem o autor. No caso lá dos Estados Unidos, foi um conjunto, como também no caso do Freitas, no Rio Grande do Sul. É o conjunto de racismos agindo. O racismo estrutural, que torna a vida das pessoas negras descartável, o racismo institucional, porque exercido pela polícia, uma pessoa que estava investida do poder de policial, e o racismo individual. O racismo individual é que levou aquele policial branco a sufocar o Floyd por 9 minutos. E ele ficou sem ar e morreu. Claro, é evidente que aquele senhor sabia que estava matando George Floyd, mas ele não conseguiu se livrar do seu racismo estrutural. O racismo estrutural o ajudou a tirar a morte, a vida do George Floyd. Exato. Agora, professora, é muito importante, né, que, enfim, a gente fale sobre a negritude, né, construída no continente americano, e também dos seus vídeos que eu vi, você fala da metáfora de Anansi, né? Eu uso a metáfora de Anansi. Anansi é aquela que construiu uma deusa que, em forma de aranha, construiu uma grande teia para conseguir pegar com o Deus maior, o Ami, as histórias, porque os humanos não tinham história. As histórias eram prerrogativas do Deus maior. Isso na parte ocidental do continente africano, né? Na cultura Fante-Achante. Anansi se incomoda e vai buscar as histórias, negocia com Kwame e consegue trazer as histórias para os humanos. Graças a Anansi, nós temos histórias. E eu digo que Anansi não deixou suas filhas e seus filhos da diáspora, né, resultante do tráfico transatlântico, não deixou seus filhos sozinhos. Ela também construiu uma grande teia de prata e atravessou o oceano e chegou. Por isso eu digo, nós não andamos sozinhas nem sozinhos. Nós temos a Nancy a nos ajudar a tecer teias
teia de resistência. É por isso que a gente está aqui conversando, graças a essas teias de resistência tecidas por Anansi. Falando em redes, né? Quem me sugeriu o seu nome foi o Douglas Belchior. Estamos aí numa grande rede, né? É. Um querido. E eu queria que você falasse sobre essa resistência nesse momento de governo Bolsonaro, quando os mortos, o maior número de mortos por Covid é da população negra, e da mulher negra. É da mulher negra. Agora, o que estamos fazendo, o que a Coalizão Negra por Direito está fazendo neste momento para ajudar as nossas pessoas, para ajudar os nossos. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Então é isso, nós estamos agora numa campanha de conseguir alimentos, porque alimento é direito humano, de conseguir alimento para a nossa população, né? Esta é a nossa forma de reagir nesse momento em que o nosso povo, por causa da pobreza, por causa da indigência, morre de fome. E essa pobreza e essa indigência é uma construção do racismo estrutural na sociedade brasileira, do racismo estrutural que se soma o tempo inteiro ao racismo institucional e ao racismo individual, né? E a gente está nesta campanha. Isto é resistência, isto é a Nancy nos ajudando a tecer cada vez mais teias. E a Nancy, por isso eu sou muito otimista, vai nos ajudar cada vez mais a envolver essa branquidade brasileira nas nossas teias. Muito bem. Professora, falando do seu otimismo, né, e da sua garra, a gente tem aí o seu livro, Caminhos Trilhados na Luta Antirracista, a sua própria história demonstra também essa força, essa garra, e tem aí também uma mulher que lhe incentivou muito, que foi a sua avó, não é isso? É verdade. Falando em livro, para além dos Caminhos Trilhados, eu tenho esse outro aqui, que é a Nancy. Sim. Tecendo teias na diáspora. Tá? A minha avó, na verdade, ela foi a pessoa que me botou para estudar. Era o sonho dela. O sonho dela era que eu estudasse para que eu pudesse ter um destino diferente do dela, um destino diferente do destino da minha mãe, que foi empregada doméstica durante a vida inteira. Tá? Ela queria que eu tivesse um destino diferente, por isso ela achava que o caminho era o estudo. Daí a gente saiu lá das Brenhas da Ilha do Marajó. Meu avô era vaqueiro numa das fazendas, lá no Marajó. A gente saiu de lá, veio para as periferias de Belém para que eu pudesse estudar. É isso, minha avó era uma figura, contadora de histórias, e eu ouvi história de Anansi com ela. Ai, que maravilha! E, professora, esse afeto, né, que é marcante também, né, na sua personalidade. A gente viu aí cenas de estudantes abraçando. Quer dizer, o afeto também é muito importante, caminhando junto nessa resistência, né, professora? O afeto, o cuidado com a outra pessoa, tudo isso é muito importante para que a gente possa existir e resistir. Eu digo que a gente tem que ter algo na diáspora que é a solidariedade racial. E isso, a solidariedade racial,
é uma prática, não é um discurso retórico, é uma prática que a gente tem que ir construindo ao longo da vida. Tá certo, professora. O nosso tempo terminou, mas eu espero que você volte outras vezes aqui no Jornal Brasil Atual, compartilhando aí suas histórias, seus conhecimentos a respeito, enfim, de toda essa trajetória na luta antirracista, né? Na luta para que a gente, né, coloque o negro, a negra, no patamar que merece aqui no Brasil. Um forte abraço, professora. Um forte abraço, eu também agradeço. E espero que vocês nos ajudem a enredar nas teias antirracistas toda a sociedade brasileira. Então, muito obrigada pelo espaço de fala. Muito obrigada, professora. Um beijo. Outro grande. A gente falou aqui com a Zélia Amador de Deus, militante do Movimento Negro, cofundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, Sendeipa, integra também a Secretaria Operativa da Coalizão Negra por Direitos, é professora emérita da Universidade Federal do Pará. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.